Olá você, muito bom dia, está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Com o Alexandro, Felipe Luiz deverá ter força máxima contra o Cruzeiro neste domingo. Porque o Wallace Ian e Lohan ficaram fora de jogo em que o Flamengo deu chances para os garotos? José Botto pode negociar sim trio de jogadores do Flamengo e garotos podem ser vendidos. Pedro aparece na mira do Nottingham da Inglaterra e Flamengo decide renovar o seu contrato. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Depois de poupar os titulares na vitória sobre o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, o Felipe Luiz provavelmente vai ter força máxima para enfrentar o Cruzeiro nesse domingo às 18h30 pelo Brasileirão. O Flamengo viaja nesse sábado para Belo Horizonte e deverá ter o reforço do Alexandro. O lateral esquerdo está recuperado de um edema na coxa esquerda, sofrida na goleada sobre o Juventude, e ele fica à disposição do Felipe Luiz para enfrentar o Cruzeiro. Não se sabe ainda se o Alexandro vai começar jogando em Belo Horizonte ou se vai entrar no decorrer da partida. O seu substituto imediato da posição é o Ayrton Lucas, que entrou muito bem nos últimos jogos e deu conta do recado. A provável escalação do Flamengo deve ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. O Flamengo chegou de São Luís na madrugada dessa sexta-feira e os jogadores se apresentaram à tarde no Ninho do Urubu. Quem enfrentou o Botafogo da Paraíba fez trabalho de recuperação. Os demais foram a campo. O Felipe Luiz ainda vai ter o treino de hoje para ajustar o time para domingo. O jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil serviu para o Felipe Luiz dar chances não só para os reservas, mas também para alguns garotos da base. O Joshua viveu noite de herói em São Luís ao fazer o gol da vitória do Mengão sobre o Botafogo da Paraíba. O João Vitor teve uma atuação muito boa na zaga e mostrou que pode ser uma opção aos titulares quando o treinador precisar revezar. Na contramão do zagueiro e do meia, há meninos que perderam espaço no clube, o que chamou a atenção de alguns torcedores do Flamengo nas redes sociais, que perguntaram por onde andam Lohan e Wallace Ian. O Felipe Luiz costuma dizer que as suas escolhas são baseadas em meritocracia. Se o jogador treina bem e se dedica no dia a dia, as chances vão aparecer. Wallace Ian viveu bom momento com o treinador nesse ano e terminou o Carioca como artilheiro do Flamengo. O último jogo para o qual ele foi relacionado foi contra o Deportivo Táchira no dia 3 de abril. A perda de espaço coincide com a volta do Pedro, que vinha ganhando minutagem aos poucos, até ser titular contra o Corinthians no domingo passado. O camisa 9 é o dono incontestável da posição, mas não viajou para São Luís e, mesmo assim, o Wallace Ian não foi considerado pelo Felipe Luiz, que explicou: o Wallace Ian é um jogador que eu tenho muito carinho. Quando eu faço uma relação para o jogo, eu penso no jogador que vai jogar e em uma possível troca. Eu estou coberto nessa posição nesse momento. Com a volta do Pedro, com o Juninho e com o Bruno Henrique e também o Plata, eu vejo eles na frente do Wallace Ian. Ele precisa fazer o que vinha fazendo, que é se destacar no sub-20, e eu sei que posso contar com ele, que é um jogador que tem características de um 9 que eu gosto. Tem relação muito boa comigo. O treinador disse ainda que o Joshua vem falando dentro de campo e, por isso, passou à frente de outros jogadores na posição, como é o caso do Guilherme, meia da base, que teve também chances no Carioca. Integrado ao profissional no ano passado, o Lohan não teve oportunidades com o treinador em 2025. Nem mesmo quando os titulares foram utilizados, ele foi para o jogo contra o Botafogo da Paraíba. Ele continua fora dos planos do Felipe Luiz e o Flamengo entende que houve uma falha na sua formação. Por isso, a joia rubro-negra voltou a treinar e jogar com o sub-20.
O talento dele é absurdo, mas ele precisa evoluir muito para poder performar e ter uma sequência sem oscilar e manter o alto nível, disse lá o Felipe Luiz em fevereiro. Rumo às quartas de final do NBB, o Fla Basquete se impôs em quadra e venceu ontem o Caxias do Sul por 86-63 no ginásio do SESI, fechando a série melhor de 5 no quarto jogo em 3-1. Os destaques do Flamengo foram Juan Miranda com 20 pontos, Shaq Johnson com 15 pontos, Alexei 12 pontos, Jordan Williams 11 pontos. Agora o orgulho da nação aguarda o seu adversário nas quartas de final do NBB, que virá do confronto entre Corinthians e União Corinthians. O quinteto inicial do Flamengo foi Alexei, Shaq Johnson, Jordan Williams, Caio Gonçalves e Juan Miranda. O técnico Sérgio Hernandes. Com esse resultado, o orgulho da nação mantém a escrita de nunca ter ficado de fora de uma disputa de quartas de final da história do NBB e busca o seu terceiro título na Liga. Além do Flamengo, o Franca, o Minas e o Vasco também já estão garantidos nas quartas de final. No balanço financeiro do primeiro trimestre de 2025, o Flamengo indica investimento de cerca de 100 milhões de reais em compras de jogadores. Quase 30% desse valor, 29 milhões de reais, são referentes à compra de 50% dos direitos econômicos do Gonzalo Plata, junto ao Al-Sadd do Catar. O Flamengo contratou o atacante equatoriano em agosto do ano passado por cerca de 9 milhões de dólares. Inicialmente, o clube pagou 4,25 milhões de dólares, 24 milhões de reais na cotação da época para a liberação imediata do jogador e ficou estipulado que se o Plata atuasse por mais de 1.500 minutos no primeiro ano, o Flamengo precisaria pagar mais 3,9 milhões de dólares e foi isso que aconteceu. O valor de 99,6 milhões registrado no primeiro trimestre de 2025 é relativo à contratação dos atletas Danilo e Juninho, 52,7 milhões de reais, ao exercício de opção de compra de parte dos direitos econômicos do atleta Gonzalo Plata, 29 milhões de reais e 18 milhões referentes à capitalização de custos vinculados a contratos de exercícios anteriores, impostos sobre o pagamento de direitos do exterior e bônus contratuais, explicou lá o Flamengo. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. Agora tem um botão novo aí, o Hype. É só você arrastar o seu comentário para a esquerda que vai aparecer esse botão. Aperta ele, é de graça. Você não vai pagar nada e ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Muito obrigado. Há 3 semanas se recuperando de um problema no tórax, o volante Jorginho deve estar apto a voltar aos gramados na próxima semana, informou nessa sexta-feira o técnico do Arsenal, o Mikel Arteta. O treinador espanhol afirmou que a lesão do Jorginho foi um pouco mais complicada do que se esperava. Mas ele está ok, está se recuperando muito bem. Se tudo der certo, ele volta a jogar na próxima semana, declarou lá o técnico do Arsenal. Embora o clube inglês não tenha dado detalhes do problema sofrido pelo Jorginho no empate em 1-1 contra o Brentford no dia 12 de abril, o canal inglês BBC afirmou que, segundo fontes ouvidas pelo veículo, o volante sofreu uma perfuração no pulmão. Oficialmente, o clube londrino trata o caso como uma lesão no tórax. A recuperação do Jorginho interessa não apenas ao Arsenal, como também é acompanhada de perto pela torcida do Flamengo. De acordo com informações do portal Bola VIP Brasil, o lateral Wesley, o meio-campista Everton Araújo e o meia Matheus Gonçalves podem ser negociados em breve, porque os 3 estão na mira do futebol do exterior e o José Boto já demonstrou grande interesse em negociá-los. Só com Wesley, o Flamengo projeta arrecadar pelo menos 35 milhões de euros, tendo em vista que ele é o jogador de seleção brasileira e as outras 2 joias estão também em alta no mercado internacional.
Recentemente, o Wolverhampton da Inglaterra manifestou grande interesse em contratar o volante e ele pode ser vendido com algumas condições sendo atendidas, né? O Everton Araújo que eu estou falando. A primeira exigência do Flamengo para negociar o Everton Araújo seria que a negociação fosse concretizada após o Super Mundial de Clubes. O Flamengo não quer perder nenhum jogador até a competição no meio do ano. Outro fator importantíssimo é o lado lógico financeiro. A diretoria ainda não decidiu qual o valor que seria viável para realizar a sua venda, mas entende que só haverá vantagem se for uma proposta muito boa do ponto de vista financeiro, uma vez que trata-se de um jogador jovem que tem tido muito espaço. A equipe comandada pelo Vitor Pereira tem monitorado a sua situação e espera tê-lo à disposição na próxima temporada. O interesse do Wolverhampton em Everton Araújo surgiu após rumores de uma possível saída do volante João Gomes. O Everton Araújo também é alvo do Manchester United e no último ano ele também recebeu sondagens de times como o Borussia Dortmund da Alemanha, Atlético de Madrid da Espanha, Bayer Leverkusen da Alemanha e outros clubes. E segundo informações divulgadas pelo Vene Casagrande, o Nottingham Forest está de olho no nosso querido Pedro. Lembrando que a atual temporada europeia está na sua reta final e o clube inglês está na disputa por uma vaga na próxima edição da UEFA Champions League. Pensando nisso e já prevendo um grande assédio internacional no jogador, o Flamengo tomou a decisão de iniciar as conversas para renovar o contrato com o Camisa 9 e dar uma valorização salarial para ele. Também o empresário está forçando essa barra aí para o Flamengo renovar logo com o Pedro. Antes da grave contusão no joelho, o staff do Pedro tinha um acordo com a antiga diretoria do clube, mas a renovação congelou, depois de confirmada aí a ruptura do ligamento cruzado anterior. Com o Nottingham Forest de olho, o José Boto avalia a prorrogação do contrato. Vale lembrar que o Pedro tem 27 anos, completa 28 em junho, 1,85 de altura e um centroavante destro que ganha atualmente R$1 milhão de salários e tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2025. O seu empresário é o Giuliano Bertolucci e ele está no Flamengo desde 2021. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 23 milhões de euros. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é dia dos nossos abraços, bora lá! Alô, meus amigos Carlos e esposa Maitê, alô, suas filhas Laís e Maria, alô, seu filhão Matheus, que vai disputar o Paulista Sub-14 da categoria pelo União São João de Araras. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Pedro Araújo, alô, meu amigo Isaqueu Silva Andrade, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Eledir Brandão, de Barra do Piraí, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Hernani Souza, alô, torcida do Flamengo de Sorocaba, em São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Farias Batista. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seus filhos Sávio Luiz, Luiz Antônio e Suelane. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Juan Souza, de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Júlio Bernardes, de Bangu, Cacarecos e 11 Unidos. Alô, sua fisioterapeuta Amanda, que no dia 1º de maio fez aniversário. Parabéns, Amanda. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Renato João da Silva, lá de Blumenau, Santa Catarina. Alô, meu amigo Frederico Guilherme Gerloff, gente boa, tá sempre aqui comigo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!